Opa, estamos aqui então com o professor Fred Gerling, aqui em Porto Alegre. Viemos, eu e o Guilherme, para o concurso, o segundo concurso de violino da Casa da Música de Porto Alegre, e tivemos esse prazer de encontrá-lo aqui, né? E conhecê-lo aí pessoalmente, conversar mais de perto dessa vez. Conheci o professor já desde 2013 ou 2014, primeira vez que o vi num Festival Suzuki, né, da Shinobu. Da Shinobu. Eu fiz os cursos desde 2010, fiz alguns cursos até o volume 5 e me apaixonei, né, pelo jeito de ela trabalhar, dar aulas e tudo mais. E quando vi o professor lá falando algumas palavras, eu falei assim, gostei desse professor, ele é dos meus. Ah, que legal, não lembrava disso. Não, eu lembrava do seu nome, mas eu não lembrava do encontro. Isso. Faz muito tempo. E o Gui era bem pequenininho. Eu lembro que eu assisti uma aula sua, professor, para Anique. Não sei se o senhor vai lembrar dela. Era uma aluna da Shinobu, filha de uns canadenses. E eu assisti aquela aula e o jeito com que você conduzia, eu falei, que legal essa aula, eu gostei demais. Ali aquilo me marcou. Eu gosto muito de dar aula para os alunos da Shinobu. É sempre um prazer. E aí então... e eu sempre tive, em 2023 fiz o podcast e tinha a intenção, até falei pra Shinobu, Shinobu, você conhece o Fred, será que ele... não, ele faria e tal. Eu falei, mas mora longe, não vai dar, e dessa vez deu certo. Então, pra quem não conhece, talvez o Fred é filho de músicos, não é? Começou a estudar. Sim, meu pai foi músico, mas eu comecei a estudar e eu sempre comecei um pouco mais tarde. Mas eu me dediquei, né, e sempre quis ser professor mesmo. Então, a minha formação, quando eu fui estudar em Boston, eu fiz 2 mestrados, um em violino, performance, né, e depois eu fiquei mais 2 anos para fazer o de pedagogia do violino. Pedagogia das cordas. Então foi uma oportunidade única, porque eu fiquei como assistente do Eric Rosenblit, que foi aluno do Carl Flesch. Então, a minha tradição é muito forte, muito próxima, e durante esse período que eu fiquei como assistente dele, contou como meu treinamento de pedagogia. Fiz classes também com o professor Ken Sart, que foi quem me introduziu para o Paul Roland. E eu conheci o Paul Roland na época que estavam saindo os vídeos do Paul Roland pela primeira vez. Foi quando eu tive acesso, ainda era em filme, não era vídeo, era filme. E eu assisti alguns daqueles e na mesma época eu já conhecia o Suzuki, mas o Paul Roland veio um pouquinho depois. Legal. E aí a gente fez todo esse trabalho, né, de virar professor. E lá nos Estados Unidos você fez curso Suzuki também, lá? Eu nunca fiz nenhum curso Suzuki. Nunca fez nenhum? Nenhum. Eu conheci o método Suzuki, eu dava aula, eu só li os livros do Suzuki e comecei a dar aula. E a história é muito divertida, porque eu tinha muitos alunos lá, e quando eu voltei para o Brasil, aqueles alunos que eu fazia Suzuki, eu mandei para os professores Suzuki de Boston, e aí eles me ligaram, mas eu não sabia que você era professor Suzuki. Eu falei, não, eu não me considero, eu não me intitulo professor Suzuki, mas para quem... Se eu tenho as condições, eu uso o método Suzuki. Que legal. Então, mas eu nunca fiz o treinamento Suzuki. Mas você vê que a Shinobu sempre me convidou para os festivais Suzuki. Não, na minha cabeça o senhor tinha feito os treinamentos Suzuki. Não, mas é que, digamos que eu tenho uma relação, quando eu li os livros do Suzuki a primeira vez, eu era bem jovem. Eu não tinha curso Suzuki naquela época. Tinha o livro do Suzuki. E tinha o livro do Kendall, John Kendall, o Listen and Play, que era o Suzuki mastigado. Faça isso em cada aula. E eu comecei por ali. Então eu aprendi, e eu acredito que eu assimilei o pensamento Suzuki. Eu interiorizei, me identifiquei com a filosofia Suzuki, e aí eu fui desenvolvendo a minha própria maneira de ser, que é compatível, né, com essa abordagem. Eu adotei essa abordagem como modo de vida em geral, né, para a minha pedagogia, mas não
eu nunca fiz o que hoje em dia existe, que são os cursos de treinamento do Suzuki. Que a Shinobu é trainer, né? Mas assim, a Shinobu usa, no curso de trainer dela, ela usa um vídeo de eu dando aula para minha filha. Isso, eu assisti. Que é puro Suzuki, mas não é. Ah, eu tinha. E quando eu vi lá em Mojimirim, nesse festival, você falava isso. Eu não me intitulo professor Suzuki. Exato. E tal. E eu falei, putz, eu encontrei uma pessoa que pensa igual eu. Eu não quero que me falem que eu sou professor Suzuki, né? Eu tenho muita coisa que eu faço do meu jeito, que eu penso. Mas esse é o verdadeiro. O Suzuki falava que não existia método Suzuki. Ele falava. O que existe, ele falava, é o método, o seu método com o Suzuki. Isso, Então ele pregava isso, que é a sua maneira mais a filosofia dele. Então eu acredito que esse é o melhor caminho. Sim. Você tem que ser fiel às suas próprias valores e convicções, mas a filosofia Suzuki é aquela que permeia a maneira com que você transmite isso e cria o ambiente para as pessoas. E uma das coisas muito importantes que o senhor falou de manhã, que é o professor, né? Eu acho que isso, eu pedi para você falar um pouco sobre isso, que eu acho muito importante o pessoal entender que ser professor não é você chegar e jogar um monte de regras em cima e falar, é fácil ser professor falando o que está errado. Isso está errado, você desafinou, repete, volta. Isso é fácil ser professor. Agora, você entender o aluno, qual é a dificuldade, por que ele não está conseguindo aquilo e criar uma estratégia para aquele aluno. Esse é o meu ponto de partida. Eu acho que o que eu falei hoje de manhã, né? O bom professor não é aquele que ensina, é o que ajuda o aluno a achar o caminho para aprender uma direção, que ele quer, para aquilo que ele quer fazer. Porque afinal de contas o professor está a serviço do aluno e não o aluno a serviço do professor. Então, sim, assim, você quer ensinar o aluno a conseguir aquilo que ele quer. Então, eu já tive alunos que tocavam jazz, alunos que tocavam rock, alunos que tocam na rua e alunos que tocam em salas de concerto. Então, o que eles querem e podem, esse é o meu objetivo, é conseguir ajudá-los a fazer isso. Eu acho que esse é o ponto importante. Não consertar o erro, mas tentar evitar que o erro aconteça, ensinar rotinas e entendimentos que façam com que o erro não aconteça. Sim. E outra coisa que o senhor falou também sobre a gente estudar o violino é pensar, né? Eu acho que também dar aula também é você pensar o que é a realidade daquele aluno, a dificuldade. Eu acho que isso é um conceito muito importante que o Galami estressa muito, né? Que é a mente controla todas as suas ações. Você não pode tocar nada que não esteja primeiro na sua mente, que é exatamente o que o Suzuki fala, né? Você ouve para depois poder tocar o que você ouviu. Né? Como a gente fala, você aprende a falar de ouvir os seus... Né? Você ouve as outras pessoas falando e você aprende a falar. Sim. Você ouve música, você aprende a tocar música. Então, toda a técnica depende desse controle mental, em primeiro lugar. Você tem que ter a ideia exata do movimento que produz, do que você quer produzir, para então poder estudar. Muito bom. E outra coisa que eu acho muito interessante, eu falo isso pro pessoal, eu tenho um curso online para professores de violino, que eu vou ensinando eles como eu faço, como que eu estou ensinando, passo a passo, a pensar nessas coisas, né? E é uma coisa que eu bato muito na tecla e que a gente vê, quando a gente vê esses jovens tocando, que são outra coisa que o senhor falou, dos fundamentos, que é a base, que eu chamo da base. Isso. A base, que é aquelas coisas ali, a postura, a mão esquerda, aquelas coisinhas que ninguém liga no começo, mas que vão fazer toda a diferença. O fundamento é o alicerce, né? Uma grande construção depende de um grande alicerce. Eu estava falando hoje de manhã de brincadeira
se você vai construir uma cabana, né, você põe no chão 3 paus ali e ela se segura, põe uma lona por cima e você está protegido. Mas se vier o primeiro vento, voa. Vai levar embora. Né? Agora, você vai fazer um grande prédio, você tem que ter um grande alicerce para poder aguentar a estrutura do prédio. Né? A gente vê isso nas grandes construções do passado, que sustentam os grandes arranha-céus. Então, a gente tem que construir uma base. E no violino, essa base começa com a postura, né? Bons, sólidos movimentos, relaxamento, e depois equilíbrio do corpo, o conhecimento de todos os fundamentos da música, quer dizer, você saber todas as tonalidades, as escalas em todas as tonalidades, arpejos, aí aplicar isso nos estudos, né? E aí esses fundamentos vão criar a base da técnica avançada. Claro que na parte inicial, quando a gente está trabalhando no método Suzuki, ele introduz esses fundamentos que eu considero que é o principal ponto que as pessoas fraquejam aqui no Suzuki, aqui no nosso meio, no Brasil, pela cultura, são as variações do twinkle, do brilha, brilha, estrelinha. As pessoas passam muito superficialmente por cima, porque não entendem por que ele pegou aquilo. Ele explica que as variações são baseadas no concerto de Vivaldi. São os ritmos básicos do concerto de Vivaldi. Isso significa que aquelas variações têm que ser tocadas como se ele estivesse tocando. Como se tivesse o concerto de Vivaldi. Não é só tocar o ritmo de qualquer maneira. É postura perfeita, tem que ser toda uma... Claro, também não vai conseguir só aquilo, mas aquilo tem que permanecer como uma base, quer dizer, ele não vai embora nunca. Sim. Aquelas variações, elas têm que ser revistas e revistas à medida que vai indo para frente. Eu acho que no método Suzuki, o ponto que falha muitas vezes é que não se faz o que o Suzuki prega muito claramente, que são as revisões periódicas. Você não para de estudar nenhuma das músicas, exatamente. Você só acrescenta músicas. E aí vai fazendo um rodízio para manter... Por isso que ele tem as aulas em grupo, porque no grupo você repete todas as músicas que você já tocou antes. E de uma maneira descontraída. Alegre, descontraída. Né? Então, assim, interessante porque eu não sou professor Suzuki, mas durante meu doutorado eu fui o regente da orquestra da escola Suzuki do Purcell School em Iowa, que a Shinobu dava aula nessa escola. Né? E eu trabalhava com todos os alunos, então... eu assistia todas as programações dos concertos que a gente fazia juntos, né? E os grupos, eles repetiam, todo mundo tocava todas as peças, sempre, mesmo os alunos bem avançados estavam tocando as primeiras peças. Aquilo é uma revisão constante, né? E isso gera a qualidade, né? Os alunos avançados são o exemplo para os mais jovens. Eu ia perguntar o seguinte, professor que tem experiência fora do Brasil, isso é um ponto só do brasileiro de ignorar esses fundamentos no começo ou... Eu não posso te dizer que seja só do Brasil. Eu posso te dizer que na minha experiência lá existe um pouco mais de atenção nesses aspectos. Não posso te dizer muito mais do que isso, porque não seria justo. Não seria justo. Né? Mas se a gente conversa com os professores, a gente vê que tem um pouco de resistência a essas repetições. Mas a Shinobu consegue fazer. Depende muito do entorno que o professor monta. Isso. Né? Mas eu vejo assim que no Brasil, eu fiz um curso na Indiana University com a Mimi Zweig. E eram 50 professores e todo mundo assim, altíssimo nível tocando. E eu falei assim, olha só, eu era o único brasileiro. Eu falei assim, todo mundo tocando concerto de Brahms. Os professores. Sim. Mas querendo aprender como ensinar. Exato. O violino. Existe uma consciência maior lá, até por causa do mercado de trabalho ser muito competitivo, né? Só o fato de você tocar bem não quer dizer que você tem um emprego. E que então você vai saber ensinar, né? Exato. Então, para você ter sucesso como professor, tem que você vai ter que ter uma capacitação que te diferencie
para ter bons resultados e poder cobrar caro, né? E estar no mercado de trabalho de aula, que depende do resultado. Então, a Mimi Svai é uma das treinadoras. Eu conheço muito, eu conhecia a Mimi Svai, eu jantei na casa dela, porque nós temos uma amiga em comum, que é a Darcy Drexler. Ah, sim. A Darcy eu trouxe ao Brasil, eu fui colega dela quando eu dei aula nos Estados Unidos um semestre, e aí eu convidei ela para vir ao Brasil. Ela levou um monte de alunas daqui para treinar lá, etc. Então, legal. Eu tenho essa ligação muito boa com ela, e ela é muito amiga da Mimi. Então, quando a minha esposa passou um semestre em Indiana, eu estava lá, e aí eu conheci a Mimi e assisti algumas das classes dela de pedagogia. E o interessante para mim foi exatamente, confirmou essa minha devoção, digamos assim, pelos fundamentos, né? A aula de pedagogia dela é muito simples. Eu lembro que um aluno da aula de pedagogia foi tocar, para ensinar mudança de posição, o Sevcik de mudança de posição. E aí saiu um pouquinho desafinado. E aí a Mimi falou para ele, ótimo, é isso mesmo, estava um pouquinho desafinado. Ou seja, estava desafinado. Não tem um pouquinho. Não tem meio. Não tem um pouquinho. Ou está afinado ou está desafinado. Exatamente. E assim, então esse rigor, né, no treinamento dos professores é o que é passado desde do início na formação. É importante que os professores tenham consciência desse nível de exigência de uma maneira lúdica, né? Você não precisa dizer que está errado, né? Você pode brincar, mas vamos focalizar melhor. Ou esse aqui espirrou para fora. Você pode criar uma brincadeira, dentro do nível da faixa etária do aluno, né? Não é para todos igual. Você tem um aluno adulto, você pode dizer, olha, está desafinado. Você vai ter uma criança, você pode fazer uma brincadeira. Sim. Então, essa flexibilidade é inerente do método. Eu acho que estava muito claro na maneira dela ensinar, né? Mas principalmente o rigor com que ela exige dos alunos. Sim. E eu vejo, né, vi aulas dela, assisti a aula dela para crianças pequenas, sempre colocando a marquinha, sempre cuidando da postura, cuidando para ensinar, né? Cuidado com essas coisas. Deixar a base é a base. Isso. Você não pode, não existe pressa. Isso. Né? Não tem um momento de dizer, olha, até o final desse semestre você tem que estar tocando isso. Não. Quando você conseguir tocar isso, você vai passar para a próxima etapa. Isso, Você não passa de uma música para outra sem ter cumprido todos os objetivos da música anterior. Exato. Isso é o ponto fundamental que a gente tem um pouco de dificuldade às vezes. E é o jeito que vai se construir, né? Agora, eu não tenho problema com isso. Isso funciona, por isso que eu não me digo Suzuki. Quando você tem a família e o aluno em que o método Suzuki é compatível, você pode usar essa abordagem. Sim. Se não tem esse meio, você tem que dar não tem nada de errado. Você só tem que abordar de uma maneira diferente. Né? E os resultados vão ser diferentes. Às vezes num tempo diferente. Um tempo diferente. O repertório às vezes é diferente. Né? E a gente tem que ver o que é possível para naquela situação. Eu falo porque eu dei aula no Projeto Guri, lá em São Paulo, 11 anos. E a gente chegou a fazer vários concertos com as crianças em grupo, e você não sabia quem era aluno do Projeto Guri, quem era aluno da Shinobu e quem era nosso aluno. Todo mundo com a mesma postura. Só que o que a gente fazia em 6 meses, ali demorava 1 ano e meio. Exatamente. Era muito maior o tempo. Depende, é claro, se você tem mais gente nas classes, tudo isso vai mudar um pouco. Mas a questão é que os valores de postura, afinação, eles não são flexíveis. Né? É aquilo, né? A postura é flexível em termos de assim, não todo mundo tem que estar exatamente igual, mas todos têm que ter os princípios de relaxamento,
de funcionalidade, né? de conseguir produzir uma boa sonoridade. Sim. E quando você tem uma classe maior, você tem que ser flexível, né? Um pode segurar o arco um pouquinho diferente. Quando você está no Suzuki, você faz pequenos grupos, você pode botar as marquinhas ali, prestar atenção um por um, né? E é o que eu gosto mais de fazer, né? E uma dica para a gente dar então para os professores de violino, para os violinistas que estão ensinando, Fred, no sentido daquele professor que eu vejo que eu falo, gente, por favor, não faz isso. Na primeira aula, o meu aluno já está tocando Brilha, Brilha, Estrelinha. Eu falo, gente, eu quero morrer. Como que você conseguiu ensinar em uma aula? Tenha calma, ensina a postura direitinho. Que dica que você pode dar para o pessoal nesse sentido? Sobre ensinar. Isso eu acredito que o pré-twinkle, né, é a parte muito importante. Então, existem várias abordagens que as pessoas usam. Depende muito da faixa etária, né? Eu tive uma aluninha, por exemplo, lá nos Estados Unidos, muitos anos atrás, ela tinha 3 para 4 anos, provavelmente a mãe trouxe ela para ter aula comigo, e ela chegou na aula e começou a se jogar no chão e não queria fazer nada. Eu falei, bom, assim eu não posso, não vou poder fazer. Então eu falei para ela, ó, vai brincar um pouquinho lá fora. E olha os gatinhos ali. Enquanto ela foi lá brincar, eu conversei com a mãe dela. Eu falei, olha, você conversa com ela e ela tem que estar preparada que quando ela vier aqui para a aula, ela vai ter que fazer uma ordem. O que eu pedi para ela fazer. Ao mesmo tempo, eu não vou pedir para ela fazer coisas que são impossíveis. Sim. Né? Então, ela veio na aula seguinte, né? Então eu combinei com ela, tinha um palco, eu desenhei um palco com ela, com o lugar dos pés, e aí eu falei eu combinei com ela, olha, enquanto você estiver dentro do palco, você faz o que eu disser. E a hora que você sair do palco, você pode fazer o que você quiser. Então, agora vamos lá pro palco. Então você vai botar os pés assim e assim, ela botou os pés ali. Eu disse, ok, agora pode sair do palco. Dá uma volta e volta. Aí você deixava ela ir. Aí a gente ficava alternando. Fazia uma tarefinha, sai do palco. Com isso, eu fui consertando. Essa menininha, eu tinha a foto dela até aqui agora, quando eu fechei meu estúdio, 40 anos depois, que ela era o exemplo da postura para os meus alunos da graduação. Da graduação. Porque com 4 aninhos, ela estava na apresentação final, ela estava lá tocando, impecável. Com a postura. Eu atrás dela, ajoelhado, para ajudar ela a tocar o twinkle certinho. Né? Mas demorou um semestre para ela chegar lá. Mas tem que ter essa paciência. Tem que ter a paciência e tem que ter a criatividade de achar uma maneira que relaciona com aquela criança. Entender o aluno, né? E fazer uma tarefa de cada vez que seja dentro daquilo que você quer conseguir, mas que não seja uma imposição além daquilo que a criança dá conta de fazer. Então eu acho que isso é provavelmente o mais importante. Agora, para isso tem no Suzuki, ele tem todas aquelas brincadeiras, né? Quem faz o curso Suzuki tem as brincadeiras que vem no livro do Kendall. Essas brincadeiras estavam impressas no livro, que foi como eu aprendi. Foi você que inventou então ou não? Não, acho que não. Acho que tá no Suzuki. Já tá no Suzuki? Não sei. Eu aprendi com a Shinobu quando eu fiz o primeiro curso. Acho que... Vai ver lá, mas aí você falando o palco dos pés. Eu não lembro se a Shinobu... Eu não sei com quem que eu aprendi, mas... Não, mas eu acho que o Suzuki já tinha, né? As criancinhas andavam com... Eu acho que sim. Com vídeos, né? Dele dando aula. O palquinho, pra mim, sempre... O da minha filha funcionou perfeitamente. Ela tinha... E o pessoal põe estrelinhas cada aula, decora. Você limita o espaço, né? Ela entende aquela regra, entende, é sensacional. O espaço delimitado, né? Maravilha. E eu acho que ajuda bastante. E o violino, as marcações no violino também, muitos professores tradicionais são contra, acham que não pode. O que você acha? Não. O que eu fazia é que eu nunca botava as marquinhas afinadas. Você colocava fora. Põe as marquinhas um pouco à frente. À frente. Tá? Mas, não, assim, esse é o meu jeito, cada um.
eu botava a marquinha um pouquinho na frente do som, da nota certa. Por quê? Aí o aluno põe o dedo atrás, ele enxerga a marquinha. Ah, tá, sim. E o dedo, para botar o dedo certo, ele tem que ouvir se está certo ou não. Ele está vendo a marquinha. Então ele vê e aí vai ouvir. E eu não sei se lá no Suzuki eles estão usando, mas eu gosto muito de colocar uma ervilha do lado tem umas marquinhas nos Estados Unidos até que vem com... você compra um band-aid daqueles de redondinho e põe uma ervilha pra dentro. Marcar, né? Pra saber o lugar do polegar. E aí depois eu tiro a do primeiro dedo e deixo a do polegar, porque aí você tem a posição da mão, né? Então, e eu acho que muito importante também é o treinamento da posição da mão do lado do violino antes de botar no violino. Né? Treinar no tampo do violino, para preparar os padrões no tampo do violino, aprender a botar os padrões, levantar os dedos. Eu faço muitas brincadeiras desse tipo. Dedo 1, dedo 2, levantar, tirar, para ter o controle do dedo antes de botar no violino. Prepara, mas né? Agora fazem muitos anos que eu já não dou mais aula para os pequenininhos. Né? Eu dei, acho que a última foi a minha filha. Depois eu sempre dei muita aula para o pessoal que já tinha... Já estava encaminhado. Já estava encaminhado, porque aí eu lembro de todas as brincadeiras, né? Legal. Essas coisas, eu acho que as brincadeiras a gente vai criando na hora que a gente vai precisando. Com a necessidade, né? Elas estão lá. Isso, muito bom. O professor Fred é o homenageado aqui do concurso, né? E está entregando o prêmio para música brasileira, né? Para os vencedores da música brasileira. E vai indo agora para os Estados Unidos. Por isso que a gente tentou gravar aqui, né? Isso. Foi um prazer te conhecer aqui, participar, ouvir esse pessoal todo. E essa homenagem, como eu falei, é uma homenagem a todos os professores, porque excelente. Eu estou sendo homenageado pela minha carreira de professor, mas eu sempre continuei o trabalho de outros professores. Então, a gente não é uma carreira que a gente constrói sozinho, é uma pirâmide de professores. Exato. Né, que a gente tem que criar. Eu trabalhei muito na base também e aos poucos a gente vai formando alunos mais avançados e... Joia. Foi um grande prazer estar contigo. O prazer é meu. Totalmente. Obrigado.